Histórias assombradas. Agora vamos lá. Bom, o relato é longo, eu sei, eu passei a noite escrevendo, mas vamos lá. Mudei meu nome, tá? Muito obrigada. Pois eu não quero mesmo ser reconhecida. Não, ninguém é. Meu nome é Fulana, sou do Rio de Janeiro e esse é o meu relato. Minhas experiências espirituais começaram quando eu tinha mais ou menos 10 anos. A primeira vez eu estava na casa de uma tia. Foi durante a madrugada. Eu acordei e vi duas pessoas, na verdade, duas silhuetas, na sala. A porta estava entreaberta, mas consegui vê-los. Estavam brindando, pois estavam com taças nas mãos. Esfreguei os olhos para me certificar de que eu estava acordada. E eu estava mesmo. Sabia que não eram os meus tios, pois não se pareciam com eles. Estranho, né? Eu não senti medo, mas também não me mexi para eles não me verem. Outra situação, sabe, um parênteses aqui, vocês lembram de uma época que teve bastante relatos de pessoas vendo sombras nas paredes, tipo silhuetas, mas não conseguia ver de onde vinha, sabe? Era a silhueta de uma mulher de vestido, não sei o que, na parede, mas só viam as sombras nas paredes ou em algum lugar, mas não via o que estava fazendo aquela sombra. Era um mundo de sombras. Enfim, outra situação foi quando estava voltando de uma festa em algum condomínio de amigos dos meus pais. E enquanto estávamos nos despedindo das pessoas no portão da casa deles, vi na casa de frente uma menina na janela. Lembro de ter comentado com a minha mãe, mas ela não viu, mas eu estava vendo. Conforme fui crescendo, lembro de uma vez, na casa da minha madrinha, a família estava reunida no quintal, festejando, acho que era ano novo. Minha prima e eu estávamos cansadas, nossas camas estavam arrumadas na sala, estávamos lá conversando no escuro, estávamos sentadas no chão e nossas bolsas estavam na poltrona. Conversa vai, conversa vem, de repente olhamos ao mesmo tempo para a poltrona e nos olhamos novamente. E continuamos o assunto. Até que ela perguntou: Você também viu? Eu respondi: Quem, o menino? E corremos de lá. Só voltamos quando meu pai foi dormir. Ele também ia dormir na sala. No dia seguinte, acordei ela cedo e peguei uma foto no quarto da minha madrinha. A foto de um primo de consideração. Era filho de uma amiga dela, que morreu em um acidente que aconteceu num estádio de futebol. Era ele que tínhamos visto sentado na poltrona. Na adolescência, comecei a simpatizar com os ensinamentos da Wicca. Olha, eu não estou criticando a crença de ninguém, tá? É só o meu relato, cada um com a sua crença. Mas eu nunca me envolvi oficialmente com a seita. O Wicca é tido como seita, ou enfim. Eu era uma bruxa solitária. Tinha um pequeno altar no meu quarto e fazia alguns feitiços em casa mesmo. E achava o máximo quando eu era atendida. Comecei a me envolver cada vez mais, desenvolvi alguns dons, brincava com a mente dessas figuras. Tinha uma de um deus indiano. Logo peguei para mim e colei. Brincava com o quê? Brincava com a mente das pessoas. Tá. Não brincava com a mente dos deuses. Eu brincava com a mente das pessoas e tirava a energia delas. Ria quando ficavam confusas. Não lembravam o que tinha acontecido. Uma vez, meu padrasto chegou em casa com alguns posters lindos de paisagens que ele queria fazer quadros. E no meio dessas figuras tinha uma de um deus indiano. Logo peguei para mim e colei na porta do quarto. E aí ficou sinistro. Eu ouvia aquela imagem falar comigo, como se estivesse ali comigo, e muitas vezes eu via a imagem sorrindo para mim. Na verdade, era alguma entidade por trás daquela imagem. Ele dizia que se era Deus, ele dizia que era Deus, que se era Deus da destruição, ou que era Deus da destruição. E a destruição que ele causava era para renovação.
Enfim, disse que estava comigo há algum tempo e que era ele quem me ajudava com os meus feitiços, que iria me ajudar sempre que eu precisasse. Era como um guia. Bom, aceitei ser guiada por ele e de fato ele me ajudava. Tinha 15 anos nessa época e não era fácil. Aprontava muito e nunca era pega por causa dele. E assim me aprofundei mais e mais nos ensinamentos dele. Conseguia ler cartas de tarô. Durante alguns feitiços eu entoava cânticos e falava em outro idioma, que eu nem sei qual é. Fiquei cada vez mais poderosa, a ponto de estar em frente a uma pessoa fisicamente e essa pessoa não me ver. Se me concentrasse bem, eu conseguia ouvir nitidamente conversas de outros cômodos. Eu estava quase chegando ao nível de uma eu estava quase chegando ao nível de uma projeção astral. Eu me achava o máximo, até que ele começou a cobrar o preço. Ele queria que eu me entregasse totalmente a ele, esse Deus aí do pôster. Para isso, eu deveria ir a um lugar, em outro relato eu conto onde é. Só fui lá anos depois. Eu não fui quando ele me pediu, e aí tudo mudou. Ele ficou muito aborrecido. Ele começou a abusar de mim quase todas as noites. Sim, abusar. Não tinha controle do meu corpo. Eu acordava presa na cama. Eu não conseguia chamar ninguém e nem me mexer. Eu ouvia vozes no quarto, gargalhadas, e ele mandava eu dormir. Eu via a sombra dele se aproximando da cama. Tentava resistir, mas não conseguia. Acabava dormindo e sonhava que eu estava tendo relações com ele. E ele se apresentava a mim como um homem lindo, pele clara, cabelos longos até a cintura. Só não consigo lembrar do rosto dele. Por muito tempo nunca contei para ninguém. Não tinha forças contra ele. Tentei acabar com a minha vida várias vezes. Nunca tive, mas nunca tive nenhuma reação. Olha, eu tenho certeza que foi Deus. Minha mãe estava começando a frequentar uma igreja naquela época e com certeza orava pela família. Fiquei deprimida, mas não demonstrava. Por fora, uma adolescente comum, rodeada de amigos, namorados, baladas, mas por dentro totalmente oprimida. Minha mãe me deu uma Bíblia e fez um acordo comigo. Eu só poderia sair com amigos para as baladas se eu me comprometesse a ir à igreja todos os domingos. E assim foi. Foi tenebroso. A entidade ficou irada. Começaram a acontecer coisas bizarras em casa. Mas conto isso em outro relato. Vou focar em mim aqui. Sempre que estava sozinha em casa, acontecia alguma coisa. Uma vez estava lavando a louça e entrei em uma espécie de transe. Estava com uma faca na mão e comecei a aproximar a faca do meu peito involuntariamente. Eu cheguei a me ver caída no chão e falava para ele: eu não quero que as pessoas me vejam assim. E ele dizia que ia cuidar de tudo, que ia ficar tudo bem. De repente eu despertei e realmente eu estava com uma faca na mão. Em outra situação, eu cheguei em casa e só tinha a luz do banheiro acesa, de modo que iluminava só aquela imagem. E ela sorria para mim de um jeito diabólico. O telefone tocou e atendi, achando que era minha avó, pois naquela época o telefone de casa era extensão com a da minha avó e os toques eram diferentes, quando era da casa dela e quando era ligação de fora. Eu atendi, disse alô. Minha tia disse alô e um homem disse alô e queria falar com a minha mãe. Fiquei assustada de cara. Como ele estava na linha? Eu disse que a minha mãe não estava e ele começou a falar um monte de besteiras da igreja, de Jesus. Minha tia começou a discutir com ele. Desliguei o telefone. Como ele sabia que a minha mãe estava na igreja? Na mesma hora, senti a presença dele ali na sala. Eu só me lembro de correr, bati a porta. Eu nunca desci 3 lances de escada tão rápido. Só voltei para casa quando a minha mãe chegou. Passei a ler a Bíblia e como isso me ajudou. Gravei um único versículo na época e fez toda a diferença. Foi 1 João 5,18. Aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca.
Comecei a dormir com a Bíblia embaixo do travesseiro e toda vez que eu o via se aproximar da cama à noite, repetia esse versículo na mente, até conseguir me soltar e ele ir embora. Com o tempo, os abusos pararam. Comecei a me fortalecer novamente. Então aí, um vizinho, que era colega meu e de um antigo namorado, ele começou a me chantagear. Queria que eu ficasse com ele ou ele contaria as coisas que eu fazia na casa dele com o meu namorado. Dizia ter provas. Nunca acreditei nele. Ele emprestava o quarto dele para o meu namorado e eu ficarmos mais à vontade. Que nojo que eu senti dele. Isso durou algum tempo. Ele me esperava chegar em casa e me abordava no corredor, falando besteiras. E eu fiquei tão irada que eu recorri à entidade novamente. Entrei no meu quarto e disse: eu quero ele morto. Mas eu mudei de ideia. Falei que queria ele todo arrebentado. Como uma lição para nunca me afrontar novamente. Dias depois, meu padrasto chegou do trabalho e disse que encontrou ele na escada, todo machucado. Ele disse que tinha caído, mas meu padrasto não acreditou. Disse que parecia que ele havia levado uma surra. Na hora, olhei para a imagem. Isso acabou me aproximando da entidade de novo. Foi um tempo de trégua. Ele não me machucava mais. E o meu vizinho, até eu mudar de apartamento, nunca mais olhou para mim. Mudava de calçada quando me via na rua. O que aconteceu de fato, nunca soube. A entidade começou a cobrar de novo que eu me entregasse a ele e disse que eu teria uma filha que deveria ser dele. Eu tinha um namorado na época e, de fato, tempos depois, eu engravidei. Eu tinha apenas 16 anos. Dei à luz a uma menina, que nasceu 31 de outubro. Mas um pouco antes dela nascer, eu a consagrei a Deus durante um culto de domingo pela manhã. A pastora perguntou se tinha crianças para consagrar. Os cristãos não batizam crianças, eles consagram a Deus e eles são batizados quando já têm consciência do caminho que querem seguir. Quando a noite chegou, aconteceu algo surreal. Acordei presa na cama. Eu repetia o versículo na mente, mas não adiantava. Senti como se a criança estivesse sendo arrancada de dentro de mim. Eu fiquei desesperada, eu pedi a Deus para não deixar ele levar o meu bebê. Bem, algo foi tirado de dentro de mim. Acredito que algo que não era da parte de Deus. Aceitei a Jesus no meu coração. Alguns dias depois, fiz uma limpeza no meu quarto, tirei o altar e quando fui tirar a imagem, ele veio por trás de mim e eu senti o bafo quente na nuca. E ele disse, cheio de ódio, eu vou te destruir. E eu rasguei aquele pôster o máximo que eu consegui e joguei fora. Quando a minha filha era adolescente, notei que ela tinha alguns dons, como eu, é sensitiva, mas não incentivo esses dons nela. Criei os dois nos caminhos do Senhor. Não quero minha filha envolvida nisso. E olha que ele tentou se aproximar dela. Ele ainda tenta me destruir, e eu te conto em outro relato. Mas Deus é tão bom e misericordioso comigo que, apesar das minhas falhas, ele tem cuidado de mim e dos meus filhos. Morei durante um bom tempo ainda nesse apartamento quando os meus pais se mudaram, e tenho vários relatos para contar sobre isso. Antes de terminar, queria contar mais uma coisa que aconteceu. Há 10 anos conheci um homem pelo qual me apaixonei totalmente, mas nunca deu certo entre nós. Nos encontramos de tempos em tempos, mas sempre nos afastamos sem motivo aparente. O mais impressionante é que sempre que nos reencontramos é como se o tempo não tivesse passado. Essa ligação é inexplicável, parece que nos conhecemos de outras vidas, mesmo não acreditando em vidas passadas. Sei que ele sente o mesmo, mas nunca falamos sobre isso. Mas estou contando isso porque ele sempre me chamou de bruxa. Uma vez eu perguntei por que dele me chamar assim. E ele disse, um bruxo reconhece o outro. Eu nunca soube dele ter envolvimento com bruxaria. Quem sabe um dia nos reencontramos de vez. Não o vejo há 3 anos, mas sempre falo com ele no Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, aniversário e no Dia das Bruxas.
Hoje, já com os meus 38 anos, tenho 2 filhos, 4 gatos e 2 cachorros. Moro na minha casa e dentro desta casa nunca teve nenhuma atividade paranormal. Porém, tem alguns dias que a minha cadela começa a latir para algo que fica em cima do muro do quintal, dos fundos. Isso sempre quando anoitece e às 3 da manhã. Meus filhos ficam receosos, mas eu digo que são só morcegos. De fato, eu já vi que ela late para os morcegos. Na verdade, late para qualquer bicho que aparece no muro, né? Mas a maioria das vezes não tem nada lá. Nada que eu esteja vendo. Finalmente, finalizo o meu relato e peço desculpas por ser tão longo. Como eu disse antes, passei a noite escrevendo. E agora são exatamente 6h01 da manhã, do dia 16 de abril de 2020. Prometo que os próximos relatos serão mais curtos. Hoje minha cadela dormiu a noite toda. Obrigada por ler, me senti até mais leve depois que eu escrevi. Beijos, fulana. Bom, primeiro acredito assim, que talvez não tenha sido o caminho da bruxaria, da Wicca, mas o caminho que você tomou dentro disso, entendeu? Você já tinha intenções não muito boas ali dentro. Coisas que, por exemplo, mexer com a mente das pessoas por diversão, sabe? Uma imaturidade, talvez, ao lidar com a sua sensibilidade, com essas coisas da bruxaria. Eu não sei, eu não posso falar muito porque eu nunca estudei a respeito disso, então me perdoem se eu falar alguma coisa errada. Mas pelo que eu li ali, você já começou mexendo com imprudência nesse lado. E eu acho que por causa dessa imprudência, dessas coisinhas erradas que foi feito dentro da magia, uma coisa conseguiu se aproximar. E se aproximou através daquele pôster. Usou da sua curiosidade por deuses e por não sei o quê, e ele se enfiou no meio, mas ele entrou na sua vida para acabar com a tua vida. Então foi... e aí a hora que você estava conseguindo se desligar, tipo, eu não quero mais você. Mas hoje você pode me ser útil, então hoje eu quero você. Tá, deu a legalidade para ele de novo. E aí esse negócio começou a ficar pesado, entendeu? Ainda bem que conseguiu sair dessas garras aí, mas aí que eu falo que às vezes molecadinha muito nova, 14 anos, 15 anos, talvez existam alguns que tenham sim uma maturidade para lidar com isso, mas eu acredito que a maioria não tem, porque não tem tempo de vida suficiente, de experiência de vida para saber de algumas coisas. Você ainda tem aquela cabeça tipo, fulana me peitou na escola, eu quero que ela se ferre, eu vou lá pedir para a entidade para ela, entendeu? Não é assim que funciona, isso não é bom. E na bruxaria, não sei, mais uma vez, se eu estiver falando não só na bruxaria, acho que isso é lei do universo. Tudo que você faz para as outras pessoas volta pior para você. Então, se você faz aquela coisinha ruim para o outro, não sei o que, você ainda usa do teu dom ou da magia para jogar isso, aquilo pode voltar, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes não tem maturidade para lidar com esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado quando se entra para esse lado de oferendas, rituais e evocações. É muito perigoso, é uma coisa que você tem que tomar cuidado com o que você está lidando, quem que você está chamando, é exatamente ele que vai vir ou você vai abrir um caminho para outros chegarem e te enganarem e aí usarem de você e te levar para o buraco, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Mas ainda bem que tudo deu certo. Então, acho que tem que... a sua filha, que hoje é adolescente, a curiosidade vem, tem que orientar tudo nesse sentido. Mas muito interessante. Ainda bem que deu certo, né? Saiu tudo lá, tudo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.